Olá, um ótimo dia para você, 9 horas e 33 minutos. Estamos juntos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã, neste dia 25 de março de 2026. Hoje é um dia especial para a igreja, solenidade da Anunciação do Senhor. Aqui em São Paulo é festa na rua 25 de março, por isso mostramos imagens deste grande centro comercial aqui da capital paulista. Pessoas de todo o país passam pela 25, como a gente costuma chamar por aqui. Aline Mécio está por lá para trazer os detalhes. E vamos conhecer um pouco dessa famosa rua em São Paulo. E por aqui pode ter chuva rápida com máxima de 30 graus. Veja os destaques dessa edição, a solenidade da Anunciação do Senhor no Brasil e no mundo. Leão 14 fala da hierarquia da igreja e vacinação contra a gripe começa no próximo sábado. Esses e outros destaques a partir de agora. E hoje a solenidade da Anunciação do Senhor foi celebrada também no Vaticano. O Papa Leão 14 se reuniu com os fiéis para a catequese, em que refletiu sobre o tema da igreja, sob o fundamento dos apóstolos e sua dimensão hierárquica. Danúbia Gleiser tem os detalhes. Nesse dia ensolarado de primavera e solenidade da Anunciação do Senhor, o Papa Leão 14 do Papa Móvel acolheu com carinho os fiéis que vieram para escutar seus ensinamentos e expressou La solennità dell'Annunciazione del Signore che oggi celebriamo que a solenidade da Anunciação do Senhor, que celebramos hoje, seja para todos um convite a seguir o exemplo de Maria Santíssima e a estar sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Em sua reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, destacou que a Igreja se fundamenta nos apóstolos, escolhidos por Cristo e tem uma estrutura hierárquica a serviço da unidade, missão e santificação de todos. Para Leão, a ordem sagrada se fundamenta nos apóstolos, testemunhas da ressurreição de Jesus, que transmitiram seu ministério para continuar a santificar, guiar e instruir a igreja até o regresso de Cristo. Com isso, explicou que a sucessão apostólica fundada no Evangelho e na tradição é aprofundada no capítulo 3º da Lumen Gentium, e destacou que a estrutura hierárquica da igreja não é uma construção humana, mas uma instituição divina para perpetuar a missão dos apóstolos até o fim dos tempos. questa successione apostolica fondata nel Vangelo e nella tradizione. Afirmou ainda que essa estrutura abordada na Lumen Gentium é um elemento fundamental e não posterior ao povo de Deus, pois os apóstolos são a origem da hierarquia e do novo Israel. O Papa orientou que, para entender o concílio, é importante ler atentamente o título do capítulo 3º da Lumen Gentium, que explica a estrutura fundamental da Igreja, recebida de Deus Pai, através do Filho e aperfeiçoada pela efusão do Espírito Santo. Disse que o concílio aborda um ministério transmitido aos homens para servir na igreja, focando no episcopado, presbiterado e diaconato. Ao final, Leão 14 pediu oração para que o Senhor envie à sua igreja ministros ardentes de caridade evangélica, dedicados ao bem de todos os batizados e missionários corajosos em todas as partes do mundo, e aos peregrinos de língua portuguesa. E preghiamo ogni giorno affinché si moltiplichino le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Pediu que rezemos todos os dias para que se multipliquem as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Que a Virgem Maria, Mãe do Salvador, vos proteja sempre, disse o Papa. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. E direto da Terra Santa, bem no local onde o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, a correspondente Catarina Xavier conta como está sendo a celebração da Anunciação do Senhor. Bom dia a todos, estamos aqui na Basílica da Anunciação, em Nazaré, na Terra Santa, onde estamos celebrando a festa da Anunciação do Senhor, aqui onde tudo aconteceu. As celebrações se iniciaram na tarde de ontem, com a oração das primeiras vésperas, celebrada por sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa, e seguida da vigília da Anunciação do Senhor, celebrada por Frei Wojciech Boulos, o guardião e reitor da Basílica. Esse momento de vigília é um momento simbólico em que se faz memória do que aqui aconteceu, a palavra que se fez carne. Agora estamos aqui na Basílica Superior, na celebração da Santa Missa.
também presidida por sua beatitude o cardeal Piero Batista Pizzaballa, que traz em sua homilia a necessidade de aprendermos da Virgem Maria a arte oculta, mas decisiva, de enxergarmos a história a partir dos olhos de Deus. Precisamente neste tempo que é regado por lágrimas devido à guerra e aos conflitos vividos nesta terra. As celebrações ainda estão acontecendo de forma mais reduzida em observância às diretrizes do governo de Israel. De Nazaré, Catarina Xavier para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Catarina. Bom, hoje a rua de comércio mais famosa de São Paulo, a 25 de março, comemora 161 anos. Vamos falar com a Aline Mércio agora, que vai trazer mais informações deste local aí para nós. Exatamente, Elaine. Esse nome, 25 de março, vem em lembrança da data que Dom Pedro I assinou a primeira Constituição em 1824. A rua teve o seu registro em 1865. Primeiramente vieram os árabes e os sírios para o comércio aqui da região. E hoje a 25 é conhecida como um grande centro comercial da capital paulista. A gente vai conversar agora com um comerciante. Essa loja que a gente tem mais de 70 anos. A gente vai conversar com o Jorge Dibi. Bom dia, Jorge. O que o senhor acha que representa aqui a 25 de março para a capital paulista? Bom dia. 25 de março é esse comércio pulsante, né, que traz novidades, bastante variedade de produtos, assim. É um shopping a céu aberto, né? Temos de tudo aqui. E o movimento é muito intenso, aqui principalmente em datas como o Natal, né? Em datas comemorativas o movimento é intenso, sim. Então é como se estivesse vindo para um evento. Tivemos agora o Lollapalooza, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai, são 200, 300, 400 mil pessoas por dia. E acabou que modernizou também. Aqui, por exemplo, vocês têm um canal online também hoje, né? Sim, a gente funciona no online desde que a internet foi fundada, assim, operando para o Brasil todo, tanto no atacado quanto no varejo. Então, assim, são as modernidades que a 25 vem abraçando. Canais digitais é um deles. Perfeito, muito obrigada, Jorge. E a gente está preparando uma reportagem sobre a 25 de março para o Canção Nova Notícias às 18h45. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. E em Brasília, o Senado aprova ajuste no orçamento federal para comportar licença paternidade maior. E a falta de diesel faz cidades do Sul, ou melhor, do Rio Grande do Sul, decretarem estado de emergência. Elane, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que ajusta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para comportar as mudanças feitas na licença paternidade. O período de afastamento do trabalho após o nascimento de um filho vai passar para 20 dias em 2028 e já no ano que vem será de 10 dias. A mudança na lei vai gerar custos para o governo federal. O texto aprovado ontem insere a previsão de gastos no orçamento de 2026 e permite a vigência da licença paternidade a partir de janeiro de 2027. O texto ainda precisa passar por análise na Câmara dos Deputados. E mudando de assunto, diversas cidades do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência pela falta de diesel. São Leopoldo, Formigueiro e Tupanciretã, na região metropolitana de Porto Alegre, enfrentam dificuldades para abastecer os veículos de transporte coletivo e de servidores. A escassez de combustível já afeta o transporte público, a colheita e o escoamento da produção agrícola no Brasil. Em entrevista concedida à EBC, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a falta de combustível é fruto da especulação do mercado e de distribuidores que seguram o estoque para lucrar com o aumento nos preços. A alta em virtude da guerra no Irã também afeta a distribuição de fertilizantes. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, disse que os produtores precisam buscar outras alternativas. Os custos de produção no Brasil já estão um absurdo fora da realidade, onde o produtor se encontra em grande dificuldade para poder fechar a conta do seu negócio e ainda mais com essa questão da guerra agora com os preços fertilizantes cada vez mais caros.
É momento do produtor brasileiro olhar para o seu solo, fazer as análises necessárias, fazer um bom planejamento e ver se esse solo hoje ele não possa ser usado, o que o produtor vem colocando nos vários anos de produção. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no próximo sábado em todo o país. Em Belo Horizonte, capital mineira, a prefeitura se antecipou e já iniciou a imunização pelos idosos, um dos grupos mais vulneráveis. Os detalhes com Vanessa Anício. A abertura foi feita em um lar de longa permanência, reforçando a importância de proteger aqueles que têm mais riscos de desenvolver complicações da doença. A vacina é segura e protege contra os principais vírus influenza. A partir desta semana, as doses também vão estar disponíveis nos centros de saúde da capital para os grupos prioritários, como crianças, gestantes e profissionais da saúde. A nossa equipe conversou com a pneumologista Michele Andreata, que reforçou a importância da imunização, em especial para as pessoas acima de 60 anos. Para os idosos, a gente já vai entrar aí numa campanha de vacinação contra a gripe, que todos os anos hospitaliza milhares de pessoas e é responsável, inclusive, por óbitos, infelizmente, né? E lembrando que a gripe está intimamente relacionada às pneumonias, que é a doença que mais mata em ambiente hospitalar. O alerta é importante, está em alta a circulação de vírus respiratórios no Brasil. E a vacina pode ajudar a reduzir em até 70% o número de casos graves e mortes pela doença. No ano passado, a taxa de cobertura vacinal ficou abaixo do esperado. A meta agora é ampliar esse número e proteger a população antes da chegada do verão. E é bem simples se vacinar, basta procurar um centro de saúde com documento, com foto e o cartão de vacina. De Belo Horizonte, Vanessa Anício para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Vanessa. E a seguir, a celebração da Anunciação do Senhor na sede da Canção Nova e os impactos da guerra no Oriente Médio. A gente volta em instantes, não saia daí. O Canção Nova Notícias está de volta, agora com notícias do cenário internacional. O governo das Filipinas declarou estado de emergência energética por falta de combustíveis. E a Venezuela busca restabelecer acordos com os Estados Unidos. Confira esses e outros destaques. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou hoje que Israel quer impor ao Líbano o mesmo nível de destruição que impôs a Gaza. A afirmação foi feita enquanto discursava na Câmara Baixa sobre o posicionamento do governo espanhol contra a guerra no Irã. Também na Espanha, manifestantes protestaram em Madrid contra os conflitos no Oriente Médio e pediram que a comunidade internacional pressione por um cessar-fogo. O porta-voz militar do Irã, Ibrahim Soufakari, disse que os Estados Unidos negociam consigo mesmos, reforçando que não há acordo firmado com as lideranças iranianas. Um dia antes, o presidente americano Donald Trump disse que Teherã queria chegar a uma negociação para encerrar a guerra no Oriente Médio. Em vídeo, Soufakari enfatizou que o Irã não vai fechar acordo nem agora nem nunca e afirmou que os investimentos americanos feitos na região não vão retornar até que Washington aceite que a estabilidade na região seja garantida pelas Forças Armadas iranianas. Nas Filipinas, o governo declarou estado de emergência energética por falta de combustíveis. O presidente Ferdinand Marcos Jr. afirmou que o estado de emergência é uma resposta aos conflitos no Oriente Médio e disse que um comitê foi formado para garantir o fornecimento de alimentos, medicamentos, combustíveis e outros bens essenciais. E nesta terça-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, se reuniu com uma delegação de diplomatas em Caracas que deve viajar aos Estados Unidos para restaurar relações bilaterais com Washington. O grupo pretende reconstruir canais de comunicação, acordos em setores energéticos, reativação e emissão de passaportes, além de restabelecer serviços consulares que atendam à comunidade venezuelana que vive nos Estados Unidos. E em Aracaju, um projeto tem amenizado o calor e melhorado a experiência de moradores e turistas que visitam a capital sergipana.
pontos de hidratação foram instalados em locais estratégicos da cidade. Confira na reportagem. A rotina ao ar livre no calor de Aracaju exige muita água. Uma iniciativa busca dar conforto e saúde à população e aos visitantes da cidade. Tecnologia e sustentabilidade oferecem acesso gratuito à água com os totens do projeto Hidrataju. O destino turístico inteligente precisa trazer inovação, tecnologia e sustentabilidade. À medida que a gente traz o viés de ser uma capital do sol, sossego e mar, e temos bastante sol, precisamos trazer soluções para hidratar as pessoas. Daí nasceu o Hidrataju, né, um projeto que engloba, nesse momento, 6 totens de hidratação em pontos estratégicos aqui de Aracaju e que nos próximos anos vai estar sendo ampliado, descentralizando. Uma coisa é certa, os totens já começaram a se tornar uma rotina de quem passa por eles. A proposta é simples, incentivar a hidratação, principalmente em dias de calor intenso, e tornar os espaços públicos mais acessíveis e acolhedores. Água filtrada, natural ou gelada, espaço para hidratação de pets e também a função refrescante, através de uma leve brisa. É um equipamento que tem dupla filtragem, a gente faz manutenção semanalmente em cada equipamento. A gente vai aí para 4 meses de projeto, já executamos bastante trocas de filtros para manter sempre a qualidade da água e manter sempre uma temperatura agradável nesse calor que vivemos. Essas turistas do Rio de Janeiro aprovaram a iniciativa. Eu achei uma ideia muito original, uma iniciativa fantástica. Eu não vejo isso em outros estados. Foi a primeira vez que eu tomei conhecimento dessa iniciativa. Então, extremamente importante, principalmente nessa estação tão quente que a gente está passando, mas é importante em qualquer estação do ano. E pela dificuldade, às vezes, de você conseguir um lugar para você abastecer de água, você está passeando. Então, eu achei muito original, muito importante. Realmente, ideia bem original, né? Bom, e falando em clima, a chuva segue em boa parte do país com alerta de temporais para o Distrito Federal e áreas do Sul e do Sudeste. Confira como fica o tempo hoje em sua região. Hoje não deve esquentar muito em áreas próximas a Brasília, Belo Horizonte e em Porto Alegre. Isso acontece porque chove muito nessas localidades. Há risco para temporais, principalmente no Triângulo Mineiro, devido à atuação da umidade na atmosfera. Enquanto isso, na capital paulista e no Rio de Janeiro, as temperaturas continuam bem altas. A previsão é de 29 graus em São Paulo e 34 na capital fluminense. O calor e a umidade mantêm as instabilidades no norte, trazendo alerta para temporais na região. Pelo Brasil, máximas de 29 graus em Cuiabá e em Manaus. Em Salvador, 30 graus. Agora a gente vai saber mais sobre a celebração da Anunciação do Senhor na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Quem traz as informações é o repórter Emerson Tessigni. Olá, bom dia para você que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Já tivemos a primeira missa às 7 da manhã, dedicada a esta solenidade da Anunciação do Senhor. Quem presidiu foi o padre Bruno Antônio, que é padre sacerdote da comunidade Canção Nova. E quem participou conosco para falar a respeito desta solenidade tão relevante para nós católicos foi o padre Donizete Heleno, que é o vice-presidente da comunidade Canção Nova. Ele nos ajudou a refletir melhor esta solenidade tão importante. Vamos acompanhar. A igreja fez questão de introduzir essa solenidade para que os cristãos, os fiéis, compreendessem os 9 meses que precedem o Natal do Senhor, para recordar-lhes a encarnação do Verbo, que Jesus está presente no meio de nós e que a humanidade tem o seu Messias. Esse ano, uma particularidade, nós estamos dentro do tempo quaresmal, acontece quase que uma fusão entre Advento e Quaresma, porque a expectativa do Messias que vem, mas ele já está no meio de nós, então dupla celebração. O arcanjo Gabriel, ele vai em nome do Senhor para encontrar a liberdade da Virgem Maria. Livre, e uma mulher livre e inteligente, porque ela pergunta como se dará isso, né? Numa cultura onde a mulher não tinha tanta expressão, isso fica belo, porque Deus respeita a liberdade da Virgem Maria e a sua capacidade também de fazer os cálculos. Então é um lindo encontro, nós diríamos, de duas liberdades, de Deus que chama e o homem que responde livremente a esse apelo.
Reforçando a você que nós teremos missas aqui no Santuário do Pai das Misericórdias ao meio-dia, às 18h30 e também às 20 horas. 8 da noite, como de costume, a missa do Clube da Evangelização. E no Canção Nova Notícias, às 15h para 7 da noite, falaremos mais a respeito desta solenidade da Anunciação do Senhor. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Emerson, e que a Virgem Maria interceda por nós, né? O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Outra edição, logo mais, às 6h45. Amanhã a gente volta, logo depois do Sorrindo para a Vida. Saímos com imagens do Vaticano. Por aqui, a gente deixa você mais perto do Papa. Ótima quarta, até a próxima.